Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de devocional, 131º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Lucas 23, do versículo 39 em diante com vocês. Está escrito assim: um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e também a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Isso é uma das mensagens mais absurdas e maravilhosas ao mesmo tempo. Porque é que esse camarada, podemos dizer que ele foi o primeiro ali a entrar no paraíso depois de Jesus. Assim. É meio que como ele tivesse ali na porta. Porque Jesus falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E é surreal como isso ilustra para nós que não é sobre as obras, não é sobre os cursos teológicos, não é sobre a inteligência, não é sobre a melhor pregação, não é sobre os melhores estudos, não é sobre as melhores posições, não é sobre quantas vidas você salvou, quantos milagres você realizou, quantas vidas você curou, quantos demônios você expulsou. Não é sobre isso. A salvação, ela é única e exclusivamente através de Jesus. Crê no Senhor Jesus de todo o seu coração e confessa Ele com a sua boca. É simplesmente em crer. Crer que Ele é Senhor. Crer que Ele pagou pelos nossos pecados. Crer que Ele levou na cruz e o sangue dele derramado na cruz nos purifica de todo pecado. É Ele e somente Ele. É a palavra dele e somente Ele. Mas interessante que quando a gente olha a vida desse homem aqui, a gente pensa: ele foi perdoado então. Então, uma vez que estamos em Cristo Jesus, somos perdoados dos nossos pecados. Verdade. Mas esse homem, ele não foi isento de sofrimento. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente acha, e tem muitos pregadores por aí que pregam dessa forma, de que o evangelho significa não ter mais sofrimento. De que o evangelho não é ter mais luta. O evangelho não é mais ter problemas. Quando na verdade é totalmente o oposto. Jesus, em outros textos, ele vai dizer: eles odiaram o mestre, logo também odiarão você. Se eles mataram o mestre, o que eles farão com você? E é na mesma passagem que ele diz: o mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, em muitos textos, ele vai dizer sobre negar a si mesmo, ele vai dizer sobre negar a carne, ele vai falar na palavra dele, depois através dos apóstolos, muitos textos vão dizer que nós precisamos matar a vontade da carne e tudo mais. Mas em nenhum momento fala que não vamos ter sofrimento. Pelo contrário. A minha interpretação das Escrituras me traz a ideia de que vamos sofrer sim. Mas a diferença não é ter tudo sem sofrimento nenhum, e ao mesmo tempo não ter nada. É muito mais sobre não ter as coisas. É muito mais sobre entender que nada pertence a nós. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Negue-se a si mesmo. Nega suas vontades, suas opiniões, seu senso de justiça, seu senso de santidade. Nega tudo isso. Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhar lá. Quem quiser ganhar a sua vida, já perdeu já. O evangelho é sobre abandonar, o evangelho é sobre perda, o evangelho verdadeiro é sobre renúncia. O evangelho verdadeiro é sobre entrega. O evangelho verdadeiro é sobre morrer para o mundo. E com todas as paradas que o mundo carrega. Esse homem, ele foi um criminoso, foi condenado pelos seus crimes, crucificado ao lado de Jesus e conseguiu chegar ao paraíso. Simplesmente porque ele olhou para aquele homem que estava muito pior do que ele. Porque o suplício de Jesus foi muito pior. O espancamento que Jesus sofreu, todas as pancadas que Jesus levou, através de toda a madrugada, tudo que Jesus experimentou foi num nível muito mais alto, muito maior do que o que era a prática comum. E ele olha para Jesus e vê um Senhor, ele vê um rei ali. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Esse homem não atendeu aos cursos teológicos, esse homem não atendeu às melhores escolas, faculdades, esse homem não fez nada, ele simplesmente era um criminoso, condenado. E mesmo, e aqui talvez seja a parte mais importante do que eu quero dizer para vocês, é que mesmo depois de Jesus ter declarado para esse homem, ó, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, ou seja, mostrando claramente que esse homem partiria dessa para melhor, Jesus entrega seu espírito. O véu do templo é rasgado do alto a baixo. As pedras rolam, mortos ressuscitam. Muitos começam a declarar e ver. Até mesmo o soldado que estava ao lado de Jesus, ele disse, o céu ficou escuro, ele diz, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Esses homens que estavam crucificados ao lado de Jesus, eles continuaram vivos. Porque alguns estudiosos dizem que dependendo do vigor do homem, ele conseguia passar alguns dias na cruz. Ele conseguia sobreviver alguns dias crucificado. Mas acontece que era um feriado para eles, era um dia especial para eles, né? Então não podia deixar ninguém na cruz, eles não queriam, os judeus não queriam. E aí eles decidiram que aqueles homens que estavam ao lado de Jesus precisariam ser tirados da cruz e mortos. E a prática era essa, para poder acabar com a vida do crucificado de forma mais rápida, precisava quebrar suas pernas. Porque o ato da crucificação, a posição do corpo em que ficava na cruz, o peso, a gravidade puxava o corpo para baixo. E aí fazia com que começasse um processo de cãibras nos músculos respiratórios, no tórax. E aí a pessoa não conseguia mais fazer o movimento de inalar e exalar, não conseguia mais respirar fundo e soltar o ar. Então, o que ela tinha que fazer? No momento em que a cãibra era insustentável e aquilo começava a queimar, e a dor começava a queimar, e a náusea, e ali a falta de respiração, o crucificado se apoiava nos seus pés com uma dor inimaginável e erguia o seu corpo para o alto. Fazendo isso, ele conseguia respirar novamente. Mas, obviamente, ele não conseguia aguentar por muito tempo porque o pé estava pregado e aquilo doía muito, os nervos do pé ali. E aí era só um momento de alívio para então soltar o corpo novamente e repetir o processo de asfixia e tudo mais. Então, quando se quebrava as pernas do crucificado, ele perdia esse apoio de subir e descer, e ali, em alguns minutos, eles morriam asfixiados, né? Eles não conseguiam mais fazer o movimento de subir e descer, não conseguia mais inalar e exalar, não conseguia mais fazer o movimento de preencher o pulmão e soltar o ar, e encher o ar e soltar o ar. Então ele não conseguia mais fazer esse movimento,
E ali eles asfixiavam, ali morriam de uma maneira absurdamente torturante e num processo ali bem difícil. O que eu quero dizer é que ter Jesus e ter o passe para o céu não isentou esse homem desse sofrimento. Ele ainda morreu. Ele ainda morreu de forma terrível. Ele ainda teve suas pernas quebradas, ele ainda teve ali seu pulmão, sua respiração impedida ali, e a cãibra, e a asfixia e tudo mais. Sim, ele foi para o paraíso, mas ele ainda pagou um preço. E o que eu quero dizer e refletir com vocês é que não é sobre as obras, é sobre a presença. Não é sobre o fazer, é sobre conhecê-lo. Não é sobre ser melhor, é entender que ele é o melhor. Não é sobre sermos bons, é sobre entender que, ainda que façamos todo o bem nessa terra, jamais seremos bons, porque só o Senhor é bom. Então meu convite para você é que em meio ao seu sofrimento, não pare de amá-lo, não deixe de adorá-lo, não deixe de ir para a igreja, não deixe de orar pelas pessoas, não deixe de ler a palavra. Foque no relacionamento. O mais importante do que ouvir a voz de todas as pessoas do mundo é ouvir a voz do Senhor. Mais importante do que ter todas as presenças do mundo e mais ilustres do mundo é ter a presença do Senhor. Mais importante de qualquer mérito e título que você possa receber nessa terra, ser chamado Filho de Deus é melhor do que tudo. Reflete sobre isso. Pensa comigo sobre isso. Ora ao Senhor para que Ele te dê revelação sobre isso. E lembra, a maior bênção em dar do que em receber. Logo, a maior bênção em entregar a nossa vida do que receber os prêmios desse mundo. Deus te abençoe, pense sobre isso e até amanhã.